Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Fiquemos em pé, vamos orar, iniciando nossa aula nessa noite, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo, Senhor. Nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite. Estamos aqui reunidos para estudar um pouco mais a Tua Palavra. Venha abençoar as nossas vidas, ó Pai, os que já chegaram aqui neste lugar, os que estão vindo em direção à Tua casa também, traz em paz, livre de todo mal. Nós te agradecemos por essa chuva, Senhor. Meu Deus, esteja abençoando, guardando os Teus servos e dando-nos, ó Deus, uma boa aula. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor nessa noite, pois somos dependentes unicamente do Senhor. Fala conosco, Pai. Queremos cada dia mais entender um pouco mais a Tua Palavra. Por isso que nós rogamos ao Senhor, clamamos ao Senhor o entendimento. Pai, abençoa as nossas vidas. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, vamos ler um versículo da Palavra do Senhor. Hoje daremos aí continuidade, aos livros poéticos, e hoje falaremos sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 118, versículo 8. Somente o versículo 8. Salmo de número 118, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Aí alguém poderia perguntar assim: pastor, mas por que o senhor, dentre todos os salmos, o senhor escolheu justamente o Salmo 118 e o versículo 8? Por que não escolheu o Salmo 23? Por que não escolheu o Salmo 91? Tem uma razão da gente escolher esse versículo aqui. Se alguém perguntar para você qual é o centro da Bíblia, o centro da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8. Tá? Para trás tem 594 versículos. Para frente tem 594 versículos. Então, o Salmo 118, versículo 8, é o centro da Bíblia, tá? É o centro de toda a Bíblia. Aí, o que diz o Salmo 118? É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Olha que centro, irmãos, olha que versículo, resume toda a Bíblia Sagrada, mostrando o que, irmãos? Que Deus, Ele é todo-poderoso, que Deus, Ele é o Deus que nós podemos confiar, e é a Bíblia Sagrada mesmo que vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Então, irmãos, nada melhor do que a gente ver que o centro da Bíblia Sagrada resume-se a isso: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Então, muito interessante, irmão. Salmo, quantas pessoas, se eu fosse falar para os irmãos aqui, perguntar um por um, quais os livros que o irmão leu, qual o livro que os irmãos leu que mais edificou os irmãos, que mais falou com os irmãos, pode ter certeza que os Salmos iria ganhar disparado. Por quê? Geralmente nós somos confortados ao ler o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 40, esperei com confiança, com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Quantos choros, irmãos, Quantas lágrimas nós derramamos nos Salmos. Há outros livros a gente chora também? Chora. Mas, irmãos, os Salmos nós não podemos de maneira nenhuma desprezar, porque assim como os Salmos hoje falam com a gente,
os Salmos também falou com muitas pessoas no passado. Para todos os judeus, os escritos mais importantes que existem, não desfazendo, irmãos, da questão dos escritos que falam sobre o Messias, não, de maneira nenhuma, tá? Todos os escritos são importantes, mas os Salmos, irmãos, são chamados as pérolas, né? A pérola de toda a Bíblia Sagrada. E o centro aí, como nós dissemos, é o Salmo 118, versículo 8, está no meio da Bíblia Sagrada, tá? Então hoje nós teremos aí uma aula sobre o livro dos Salmos. A introdução aqui, o panorama, né, da lição de hoje, a lição de número 2, o livro dos Salmos, vai ser a introdução. Nós vamos falar sobre a estrutura do livro dos Salmos como um todo. Vamos falar sobre Salmos, variedade de fenômenos. Ponto 3, título dos Salmos e as palavras hebraicas neles empregadas. Aqui, irmãos, já estou adiantando também que nós não vamos ficar aqui, irmãos, batendo ali naquelas palavras ali, que nem falar aquelas palavras ali eu sei falar direito. Então, nós não vamos ficar ali batendo nisso não. Nós vamos ficar mais aqui, irmãos, no ponto 1 e no ponto 2, tá? Os títulos dos Salmos, as palavras hebraicas neles empregadas. Depois nós vamos falar um pouco sobre o Salmo 119. Muita gente tem preguiça de ler o Salmo 119 todo, né? Olha aí, tá vendo? Já está se acusando ali. Mas a partir de hoje, talvez você não vai ter tanta preguiça. Nós vamos falar uma curiosidade aqui do Salmo 119, tá? E o ponto 5 aí, uma curiosidade também sobre essa questão aí do mestre de canto. E aí, vamos concluir, tá bom? Vamos aí, irmãos, para aqueles pontos importantes para a gente pensar. Não tem aí na lição dos irmãos, mas é importante, quando a gente está estudando algum livro, a gente fazer essas perguntas. Como são divididos os salmos? Tá? Para que eles serviam? O que significa aleluia? A gente fala tanto aleluia na igreja, né, irmão? A gente fala tanto aleluia e muitas vezes a gente não sabe o significado de aleluia. Por que eu estou falando disso aqui? Porque vários salmos, irmãos, começam com aleluia e terminam com aleluia, tá? Amém, todo mundo sabe o que significa, né? Assim seja. Nós vamos ver aqui que salmos também, irmãos, tem essa palavra muito, tá? Amém. Quantos salmos escreveu Moisés? Tá? Nós vamos falar aí porque a gente fala assim, foi um. Será que foi um mesmo? O que são os salmos imprecatórios? Tá? Tomara que eu não esqueça isso aí, porque eu não coloquei nenhum ponto para lembrar. Mas os salmos imprecatórios, irmãos, são aqueles salmos que o salmista estava dizendo assim, olha, vai lá e quebra os dentes dos meus inimigos. Eu posso usar esse salmo, irmão, contra alguém? Porque eu pego o Salmo 37 e eu vou dizer, né, sobre a questão de entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e o mais ele fará também, outra tradução. Mas, irmãos, isso aí eu posso usar. Mas esses salmos imprecatórios aqui, irmãos, é um caso sério. Não é porque o salmista estava dizendo lá para Deus ir lá e matar os seus inimigos que eu vou usar isso aí, irmãos. Cuidado com isso aí, tá? Então eu já estou adiantando aqui que talvez eu esqueça sobre essa questão dos salmos imprecatórios. E vamos aí para a introdução, tá? Eu fiz questão de mostrar essa gravura aqui, irmãos, porque isso aqui é uma pessoa tocando um saltério. O saltério, ele era usado para tocar os salmos. O saltério, né, a lira, a cítara, a harpa, todos esses instrumentos, eles eram usados para tocar os salmos. Vamos para a nossa introdução aí. Nessa lição, o estudante aprenderá sobre os salmos da Bíblia e a variedade em que eles aparecem. Aí, como nós já perguntamos aqui, são 150 salmos. Alguns escritos
alguns salmos aí nesse caso, eles foram escritos para serem cantados, outros para serem recitados, outros ainda em forma de lamentações e orações. Tá? Então, algumas pessoas oravam os salmos, os judeus, tá? Lamentações, a pessoa lia como uma forma de fazer um lamento para Deus, tá? E eles também eram cantados, e outras vezes também eles eram recitados. Por isso que a forma em que muitos salmos são escritos é fácil de se recitar para o judeu. Existe muita riqueza nos salmos e tentaremos apresentar de forma concisa um pouco dessa pérola da palavra de Deus para que o leitor estude de maneira prática os salmos, e algumas orientações serão de grande ajuda, tá? Então, irmãos, volto a dizer, não existe muito segredo nos salmos. Não existe muito segredo na questão, eu vou ler e eu vou entender muita coisa, tá? Mas existe algumas coisas escondidas nos salmos, e isso é bom da gente poder estar alerta sobre isso aí. A primeira coisa que a gente nota sobre os salmos é que todos esses salmos, irmãos, do 1 ao 150, eles não são um livro só, e eles não são 150 livros, não. Eles são 5 livros. Antes de você ler essa apostila, esse livro, você sabia que os salmos eles eram divididos em 5 livros? Quem sabia aqui? Já sabia? Muito bom. Tá? Eles são 5 livros, irmãos. Eles eram 5 rolos. Tá? Eles eram divididos em 5 livros. Quando eles foram divididos? Foi depois de Jesus Cristo? Não. Jesus, na época em que ele veio aqui a essa terra, eles já liam esses 5 livros. E está, irmãos, da mesma forma, Jesus, quando ele leu ali, lia nas sinagogas, os salmos estavam nessa posição que nós temos na nossa Bíblia. Só que eram 5 livros, tá? E tem um porquê desses salmos estarem divididos em 5 livros, tá? Então, os salmos foram divididos em 5 livros pelos sábios hebreus. Acredita-se que foi quem que colocou nessa ordem de 5 livros? Esdras, tá? Apesar que Davi, ele deixou já começado a dividir, mas lá na frente é que possivelmente Esdras vai colocar nessa divisão de 5 livros, tá? Acredita-se que Esdras tenha sido o autor que pôs em ordem os salmos de Israel. O estudante pode observar em sua Bíblia que antes do Salmo 1 aparece livro 1. Por que eu pedi os irmãos para trazer a Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Quem não trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia aí no Salmo 1. Nós não vamos ler não, tá, irmão? É só uma curiosidade. Eu trouxe aqui hoje, irmãos, essa Bíblia aqui, ó, que eu já falei dela uma vez, a Bíblia Dake, tá? O autor desse livro, ele fala muito dessa Bíblia, ele elogia muito. Eu não elogio muito ela não, tá? Ela tem uns estudos aqui, algumas coisas aqui, ela, inclusive no lançamento dela, irmãos, a CPAD teve que fazer algumas ressalvas ali, porque muita gente estava encontrando algumas coisas que choca com a nossa doutrina, tá? Os nossos ensinos. Por exemplo, só citando um exemplo aqui, de outras coisas. Esse autor aqui, o Dake, nessa Bíblia aqui, ele vai dizer que no milênio, quem vai reinar como rei será Davi. E nós sabemos que não é Davi. Quem é que vai reinar no milênio, irmão? Cristo. Tá?
Então, isso aqui foi uma das coisas, irmãos, que as pessoas começaram a criticar essa Bíblia aqui, tá? Então, quem vai comprar essa Bíblia aqui, compre ela, mas compre com um sentido crítico, tá? Não vai, tá? O que fala aqui você vai ter como uma verdade, não. Cuidado com isso, tá? Salmo 1, irmãos. Salmo 1. Quantas Bíblias aqui nós temos no início dizendo primeiro livro? A sua tem, né? Tem? Pois é. A minha aqui hoje eu não trouxe, né? Não tem. Ela não tem primeiro livro. Primeiro livro, né? Livro 1. Já tem também, né? Mas tipo uma epígrafezinha, né? Olha, já está explicando ali, ó. Tá? Isso é interessante, irmão. Eu praticamente, eu estou confessando isso, mas Eloá tá na frente do pastor Célio. Porque eu não me atentei para isso aí. Então eu me atentei mais sobre esses 5 livros por causa desse livro aqui, tá? Então eu imaginava que era tudo lá um livro só e tal. Eu nem prestava atenção nisso aí, tá? Não tem divisão, tá? Então, irmãos, é isso que é o importante da gente. Quem não tem aí na sua Bíblia, se você quiser marcar, tá? Então vamos lá, irmãos. O livro 1, ele é do Salmo 1 até o 41, tá? E você vai lá, o Salmo 41. O que diz o versículo 11 do Salmo 41? Com isso conheço que tu te agradas de mim. 41? 41, 11. Não, irmã, desculpa, é 13, desculpa. O último versículo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém. Amém e amém. Ou seja, o cidadão aqui, ele fechou o livro. Amém e amém. Tá? Aqui encerra-se um livro dos Salmos. Tá? Aí abre o segundo livro, tá bom? Então quem não tem aí na sua Bíblia, se quiser, tem gente, irmão, eu encontrei uma pessoa uma vez dizendo que a gente não pode escrever na Bíblia não, tá? Não pode escrever na Bíblia não, é falta de respeito. Então, até esse versículo aí, fecha-se um livro, tá? Fecha-se um livro e vai agora abrir-se um novo livro. Tá? Então, o livro 2 é do Salmo 42 ao 72. 72. Aí no finalzinho do livro vai dizer o quê? Aqui acabam as orações de Davi, filho de José. Fechou o livro. Não foi com amém, amém, mas foi dizendo, olha, aqui acabam-se as orações de Davi, filho de Jessé. Preste atenção, tem outros salmos de Davi em outro lugar? Tem. Tá? Então aqui, irmãos, é porque está fechando as palavras de Davi nesse livro. Tá? Nesse livro. Se você for olhar lá na frente, você vai encontrar 8 salmos de Davi. Tá? Então não tem. Mas por que lá na frente tem salmo de Davi? Tá? Então, cuidado com isso aí, ele está fechando um livro. Tá? E aí, irmãos, o livro 3, ele começa do 73 ao 89. E é um salmo bastante conhecido, irmão, que, vez por outra, que o pastor está sempre citando ele, né? O salmo de Asaf, né? Onde ele, por causa da prosperidade do ímpio, quase que ele desviou. E ele
Ele viu, quando ele entrou na casa de Deus, ele viu o fim do ímpio. Então aí ele voltou para os caminhos do Senhor, ele voltou a ter o mesmo pensamento e quase que ele resvala os pés dele ali. E vai do 73 ao 89. Vamos lá para o 89? Vamos para o último versículo. O que diz? Amém e amém. Fechou-se outro livro. Tá? Sempre no final tem alguma coisa para fechar aquele livro. Alguma coisa ali interessante. Tá? E aí, no caso, o amém e o amém. E eu perguntei para os irmãos aqui, agora mesmo. O que significa amém? Assim seja. Assim. Então, quando se enfatiza uma coisa, é porque quer chamar a atenção. É porque tem algo importante. Tá? Então, amém, amém, é assim seja 2 vezes. Muito importante, tá? E aí nós vamos para o livro 4, que é o Salmo 90, até o 106. Ele é pequeno. Esse livro, ele é pequeno. E aí, no final, ele vai dizer o quê? No versículo 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Depois do amém, louvai ao Senhor. Depois do amém, aleluia. Então eu já estou dizendo aqui o que significa aleluia. Louvai ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvai a Deus. A mesma coisa, tá? Então, o que significa aleluia? Halelo, halel, Yah. Tá? Yah. Yah vem de Deus. E halel, que significa louvai. Então, a palavra aleluia significa louvai ao Senhor. Tá? Então, o livro aqui, nesse caso aqui, o livro 4, termina no Salmo 106. E fecha-se o livro 4, o livro 5, né, do Salmo 107 ao 150. E o que diz o finalzinho? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, ou em outras traduções, aleluia. Então, irmãos, esses são os 5 livros dos Salmos, tá? É muito importante isso aí, porque nós vamos ver aqui a divisão deles, que eles apontam para uma outra coisa. Nós vamos ver logo em seguida aqui, tá? Os manuscritos antigos, autoridades em documentos maçoréticos, o Talmud, que é chamado de Kiddushin, certamente na página 332, e versões antigas, divide os Salmos em 5 livros. Então, já vem do Talmud. Talmud, irmãos, são comentários dos livros bíblicos, né, feito por rabinos, né? Então, isso aí são os Talmudes, né? Então, vamos aí para o ponto primeiro, a estrutura do livro dos Salmos como um todo. Ele vai colocar aqui o Midrash. O Midrash, irmão, a palavra Midrash significa investigação, exegese, você fazer uma investigação do texto. O Midrash sobre o Salmo 1 diz o seguinte, é uma pessoa que colocou ali, quando estava fazendo o estudo, colocou assim, ó, Moisés deu aos israelitas os 5 livros da lei, de maneira correspondente, Davi lhes deu os 5 livros dos Salmos. Então nós vamos ver aqui, irmão, que cada um desse livro aqui que nós falamos aqui, o livro 1, 2, 3, o 4 e o 5, diz respeito e aponta para os 5 livros do Pentateuco. Tá? Isso é importante para a gente poder ver algumas coisas aqui e juntar algumas coisas também. Não se sabe o porquê de serem divididos em 5 livros, tá? A não ser essa explicação aqui, tá? Que aponta para o Pentateuco. E aí, como já disse aí, pode ter sido Esdras que fez essa divisão. A ordem atual é a mesma citada por Jesus.
Uma coisa interessante, Paulo cita em Atos capítulo 13, versículo 33, ele diz o Salmo 2º. Tá? Então, nós observamos que eles já estavam nessa ordem na época de Paulo também. Tá? Existem, portanto, razões pela ordem em que estão os salmos na Bíblia. E qual é o salmo mais antigo que existe, irmão? É o Salmo 1º? Não. Qual é? Não. Qual é o salmo mais antigo que existe? 90. Quem foi escrever o Salmo 90? Moisés. Então é o mais antigo salmo que existe, tá? Mas aonde está o Salmo 90? Lá no 90. E por que ele, sendo o mais antigo, ele não está lá no 1º? Então não existe uma explicação lógica para isso aí, tá? Mas a explicação mais lógica que tem é essa divisão dos 5 livros dos Salmos correspondendo aos 5 livros do Pentateuco. Talvez quando a pessoa, no caso aqui Esdras, foi dividir e colocar eles nessa ordem, eles colocaram por causa desses livros aqui. E nós vamos falar um pouco aqui do Salmo 90 e os irmãos vão entender o porquê mais à frente, tá? Então vamos aí, irmãos. O primeiro livro, que é os Salmos 1 ao 41, correspondente ao livro de Gênesis. E fala o quê? A respeito do homem, tá? E começa como, irmãos, o primeiro livro dos Salmos? Bem-aventurado o varão, o homem, que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Ele vai falando. Então, o primeiro salmo, ele vai falar a respeito do homem, tá? E quem foi criado como obra-prima de Deus? O homem, tá? Então, em Gênesis, irmãos, aponta muito para isso aí. Gênesis, quando você lembra de Gênesis, a palavra Gênesis significa o quê? Criação. E quando se fala em criação, qual foi a criação que foi obra-prima de Deus? O homem, tá? Então, assim como o livro de Gênesis trata do homem e sua história, o livro 1 dos Salmos trata também do homem. Este primeiro livro pode ser dividido em 3 temas aqui apresentados. Salmo 1 ao 8, o homem e o filho do homem. Nós não temos como, volto a dizer, irmão, não tem como a gente ler esses salmos aí, tá? Salmo 9 ao 15, o homem da terra, o anticristo. No capítulo 10, versículo 18, no Salmo 10, quer dizer, versículo 18, você vai ver falando alguma coisa ali sobre o anticristo, alguma coisa que fala ali sobre o anticristo, tá? Salmo 16 ao 41, vai também falar sobre o homem, mas aí também vai corresponder a Cristo Jesus, tá? Aqui estão os conselhos de Deus sobre o homem. As bênçãos prometidas estão ligadas à obediência. Então, irmãos, nesse salmo vai falar muito sobre a questão do homem obedecer a Deus, né? Volto lá para o Salmo 1º. Você vai ver que o homem que é bem-aventurado é aquele, se for fazer um resumo de tudo, é aquele que obedece a Deus. Tá? É isso. O segundo livro, Salmos 42 ao 72, é correspondente ao livro do Êxodo, a respeito de Israel como nação. Tá? Este livro, que vai do Salmo 42 ao 72, deve ser estudado na seguinte estrutura: a ruína de Israel, do 42 ao 49, o Redentor de Israel, do 50 ao 60, a redenção de Israel, Salmo 61 ao 72, tá? Nestes salmos, o estudante encontra conselhos de Deus a respeito da ruína de Israel e da redenção de Israel. O Salmo 68, se você... Vamos lá, irmão, vamos ler pelo menos um aqui. Salmo 68, 4. Em relação ao Salmo, você falou do
não é o que aparece mais. O que aparece mais é essa questão. Volto a dizer, isso é uma divisão que é feita, tá, irmãos? Não quer dizer que você vai pegar do Salmo 1 até o 8 e do começo ao final você vai ver, é o homem, é o homem, é o homem, é o homem. Não, vai aparecer outras coisas também. Essa parte aqui, ó, que eu não sei se fala sobre Jesus Cristo. Uhum. Nossa, Salmos 8, né? O que é o homem e o que é diferente? E o filho do homem que existe? Aí passa, fizeste então um pouco menor que Deus, e de glória e de honra coroado. Deste domínio nas obras da tua mão e sobre os seus pés tudo o que puder. Aqui é referente ao ser humano ou sobre Jesus? Sobre Jesus. Tá? E lá em Hebreus vai falar esse texto aí. Tá? E ali em Hebreus fala o quê? Mostrando Jesus. E outra coisa interessante que você vai ver, né? Realmente você vai ver falando sobre o homem. Os primeiros salmos, irmãos, você vai ver muito falar sobre Jesus Cristo. Mas agora o ponto principal aqui nesse que o autor aqui está colocando é justamente isso, irmão. Tá? Como Adão foi criado lá, também fala-se muito sobre a obediência do homem. A obediência do homem. Tá? Salmo 68, versículo 4, vai dizer assim: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, exultai diante dele. Aí você vai lá para Êxodo 15:3. Alguém abriu? Êxodo 15:3. 15:3. O Senhor é varão de guerra. Jeová, ou seja, o seu nome, o Senhor é o seu nome. Então, a mesma coisa praticamente que falou no Salmo 68, fala também em Êxodo, falando sobre o Senhor é o seu nome, tá? Então, são algumas ligações, tá? O terceiro livro, irmãos, o terceiro livro vai de Salmo 73 ao 89, e ele é correspondente ao livro de Levítico. O livro de Levítico trata muito sobre o quê? Sobre o tabernáculo, sobre o santuário. Assim também, irmãos, do Salmo 73 ao 89, você vai encontrar muito falando sobre o santuário. Tá? Estes salmos ficaram conhecidos como salmos do santuário. Porque tratam da vida de adoração, como apresentamos o que segue. Os salmos dos santuários podem ser divididos em dois temas básicos. O santuário em relação ao homem, quando o homem entra neste santuário, tá, para adorar a Deus, mas como esse homem entra, tá? E também tem os inimigos deste santuário, e também tem o que fala da destruição destes inimigos do santuário. Então nós observamos aqui o Salmo 74, por exemplo. Qual o nome do Salmo? 74. Qual o nome do Salmo, Mocena? 74. É 84 não, né? Então tá bom. O Salmo 74 fala do inimigo no santuário. O Salmo 75 trata da unção de Deus no santuário. O Salmo 76 fala da destruição dos inimigos do santuário. E assim, cada salmo se ocupa do santuário. Então, é a primeira parte aí em relação ao homem. A parte B, o santuário em relação ao Senhor. Tá? Como que Deus ele é retratado neste santuário. E aqui tem um salmo, irmãos, que eu também amo muito, que é o Salmo 84. Que diz o seguinte, a gente cantava muito, os cabeça branca aí, né, os cabeça grisalhos aí, né, lembrava muito quando cantava assim, olha, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Aí o salmista diz: eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei, e é esse hino, irmãos, tá? E eu acho que o salmista talvez cantava, quem sabe, desse jeito aí, nessa melodia, né, irmãos? Que é um hino muito bonito mesmo. Então, irmãos, mostra justamente isso, né? E ele vai dizer numa expressão de alegria tão grande, ele vai dizer, olha, até o pardal, ele encontrou casa para si e para sua prole. Eu encontrei o tabernáculo do Senhor, eu encontrei o santuário do Senhor, eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Olha que coisa, irmão, o Salmo é uma coisa linda mesmo, né? E temos aí as orações, as bênçãos diversas, e o Salmo 89 termina com um amém duplo, como nós falamos aqui, enfatizando algo, tá? O quarto livro vai dos Salmos 90 até os 106. Estes salmos correspondem ao livro de Números e tratam de Israel e as nações da terra. O quarto livro começa com a oração de Moisés, o homem do deserto. É o salmo famoso, né? O salmo de número 90, tá? E encerra, que coisa, irmão? Vai encerrar com o Salmo 106, que diz sobre a rebelião, um ensaio da rebelião de Israel no deserto. Olha, irmão, o Salmo 106 não foi escrito por Moisés, mas ele começa praticamente ali, né, tirando o Salmo 89, mas ele começa com o Salmo 90, onde Moisés ele vai falar algumas coisas interessantes ali, irmãos, que vai lembrar lá do deserto, tá? E ele encerra com o Salmo 106, que vai dizer do povo que estava rebelando contra Deus. Vamos lá, irmãos, rapidamente, para o Salmo 106. Olha que coisa interessante, como que liga com o Salmo 90? Por isso que é um livro só. Começa com Moisés falando ali muitas coisas, mas encerra com o Salmo 106, aonde vai dizer muitas coisas aqui concernente ao que eles fizeram lá. Versículos, olha aí, irmãos, versículo 23, por exemplo, pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. E aí vai falar, irmãos, sobre as águas da contenda, lá no versículo... No versículo 32, indignaram-se também junto às águas da contenda, as águas de Meribá, no caso aí, né? De sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, e por aí vai. Então, lembrando tudo, irmãos, que acontece aonde? No livro de Números. Tá? No livro de Números. Então, observe o novo cântico para toda a terra no Salmo 96, estava mostrando um cântico antes da terra prometida, ou seja, em visão à terra prometida quando eles ainda estavam no deserto, em que o tema é apresentado numa só frase com um acróstico da palavra Jeová, ou seja, da palavra Yahvé. E nós já estudamos isso aqui, irmãos, que o nome de Deus é YHWH, que traz uma transliteração mais ou menos de Yahvé. Quando você abre no Salmo 96, versículo 11, vamos lá no Salmo 96, versículo 11, ele já está aqui, né? O Salmo 96, versículo 11, vai dizer assim, ó: alegre-se os céus e regozijem-se a terra,
essas 4 palavras aqui, irmãos. Alegrem-se, céus, terra, né? Irmão, alegre-se, céus, regozije-se. Terra, somente aqui, tá? Tem no início aqui YHWH em hebraico. Essas 4 palavras aqui, uma pessoa, um judeu, irmão, um israelita, quando ele olhava essa frase aqui, eles enxergavam o nome de Deus nessa frase. Uma coisa interessante, irmão, que eu fiquei também, eu estava vendo o autor desse livro falar, na videoaula que ele ministra, ele vai dizer que no livro de Esther tem o nome de Deus? Não tem o nome de Deus, tá? Mas a própria palavra Hadassah, ou nome de Esther, traz o nome de Deus escondido nessa palavra. Olha que coisa. Então, irmãos, não tem o nome de Deus, mas o nome de Deus está ali infiltrado em muitas coisas. Por isso, irmãos, que nós vamos ver lá que os hebreus, os judeus, né, os israelitas, eles gostavam de colocar muitas coisas escondidas nas suas escritas, tá? Isso aí até um jeito. Na perseguição, irmãos, do Império Romano, as pessoas não podiam ser encontradas, não podiam saber que eram cristãos. Aí alguém chegava na parede e colocava um peixe, um desenho de um peixe, tá? E ali a pessoa, o romano, quando passava, ele pensava assim, é pescador aqui. E entre os judeus, né, em Israel, a coisa mais normal do mundo era ser pescador, tá? E aí, irmãos, mas aquele peixe lá tinha um significado. Naquela casa tinha um cristão. Então, isso aí, irmãos, tem dentro da Bíblia Sagrada de ponta a ponta, tá? E vamos seguir aí. Ainda sobre o 4º livro, 3 são as divisões que facilitam o estudo desses salmos. O Salmo 90 é o prólogo, ou seja, o início, tá, desse livro. O autor, irmãos, faz uma análise da expressão da idade. Página 41 do nosso livro aí, o livro do Setadeb, página 41, olha o que ele diz aqui, uma coisa interessante sobre a idade. Quando Deus decretou, página 41, 40, no finalzinho, quando Deus decretou que todos os homens que saíram com mais de 20 anos do Egito morreriam no deserto, Moisés fez os cálculos, pois é sobre isso que tratam os versículos 9 e 10 do Salmo 90. Vamos lá para o Salmo 90? Versículo 9 e o 10. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Aí ele vai dizer no versículo 10, a duração da nossa vida é de quantos anos? 70 anos. Quer dizer, irmão, que nós vamos viver até 70 anos? Não. Aí ele vai continuar. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Por que Moisés, irmãos, falou que a duração da nossa vida é de 70 anos? Será que ele estava falando para o dia de hoje? Mas uma coisa interessante, isso aqui é muito interessante, irmão. Isso aqui eu gostei de aprender, tá? Só um instantinho. De quantos anos, a partir de quantos anos os que murmuraram contra o Senhor deveriam morrer no deserto? A partir de quantos anos? Quem lembra? 20 anos. Deus falou, Moisés, esses que murmuraram contra mim,
todos de 20 anos para cima vão morrer no deserto. Quantos anos, irmãos, eles ficaram rodando no deserto até eles morrerem? 40. Então, vamos lá. Quem tinha 20 anos, no momento em que Moisés recebeu essa palavra dura de Deus, quem tinha 20 anos, iria morrer com quantos anos? 60. Tá? Por isso que ele vai dizer que, olha, a duração da nossa vida, ela pode ir até 70. O que passar disso é canseira e é enfado. Ele estava falando, inclusive, para aqueles menos de 20 anos também, irmãos, porque ele estava dando um exemplo aqui para eles não murmurarem contra Deus. Porque se eles murmurassem, poderia ter a mesma punição, poderia acontecer, porque todos esses aqui morreram. Agora, quem tinha 40 anos, ia morrer com quantos anos, irmãos? Com 80, olha aí. Então é uma conta que ele faz aqui, e por isso que Moisés vai falar sobre isso. Tá? Por isso que Moisés vai falar sobre isso. Não quer dizer, tem gente aí que pensa, irmão, que a nossa vida é só até os 70. Não! Esses dias atrás, o senhor que falou isso aqui, não foi, pastor? Num estudo, hoje, as pessoas, é comprovado, irmão, que as pessoas estão vivendo até mais. Até mais. Basta cuidar da sua vida, lógico, né? Mas estão vivendo bem. Passa de 70, tá? Passa de 80, muita gente vivendo aí, irmãos, 80. E tem pessoas aí, irmão, que tá com 80 anos, tá jogando bola, tá aí, tá bem. Tá? Então, vamos lá, irmão Hamilton. Gênesis 3 fala assim, então disse o Senhor, não entenderá o que o Espírito faz ser conosco, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A ordem de Deus era isso aí, tá? 120 anos. Isso aí, irmãos, Deus determinou. Agora, se você pegar isso aí, quando Moisés está falando, ele está falando aonde, irmão? No deserto. Isso. Não, esse aí que você está falando é no início, lá atrás, né? Lá atrás, não contenderá mais, eu não contenderei mais com o homem sobre isso aí, a duração, irmão, viveria muito aí, né? Viveria muito, mas por causa justamente do homem se levantar contra Deus, Deus colocou isso aí como uma taxação, ou seja, vai chegar até isso aí. Tá? Então não é qualquer um, irmão, que chega a 120 anos. Não é qualquer um. Nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo. Tá? Justamente por aquilo que entra na nossa boca, né? Principalmente essas coisas que estão sendo oferecidas aí. Né? Então, isso aí. Agora, quando Moisés falou, ele estava falando no deserto depois da palavra do Senhor, que disse, os que têm 20 anos acima, com 40 anos no deserto, rodando no deserto, vão morrer. Por isso que Moisés é a razão, uma da razão, eu achei interessante isso aí, uma da razão dele dizer isso aí é justamente por aquela situação, tá? Agora, o tempo que ele foi escrito, né, que foi a oração de Moisés, a executora já estava ali antes de no Canadá, né? Exato. Porque ele falar que foi 40 anos, determinar os 40 anos. Exatamente. Irmão, e ele também estava vendo gente cair todo dia. Todo dia gente morrendo. Todo dia gente morrendo, né? Agora, irmãos, o Salmo 91, quem foi que escreveu? Ninguém sabe, mas possivelmente foi Moisés. Possivelmente, tá? Porque liga uma coisa com a outra. Se você pegar o Salmo 91 e ligar com o 90, eles são, é como se fosse uma continuação.
como se fosse uma continuação. Aí uma coisa que ele fala muito interessante aqui também, o Salmo 91, ele vai falar sobre descansar à sombra do Onipotente. Irmãos, no deserto, eles estavam descansando debaixo da sombra do Onipotente? Sim, irmão. Existia uma nuvem que cobria eles constantemente. Se foi Moisés, ele estava falando isso aqui, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tá? E aí ele vai dizer lá sobre a peste perniciosa e o terror noturno. O que era isso aqui, irmãos? Era a morte que estava tragando aquelas pessoas constantemente. Irmão, eles morriam de dia, eles morriam de noite, tá? Todos aqueles que murmuraram. Agora, a nova geração não precisava temer. Não precisava temer porque eles estavam debaixo da proteção do Senhor. Eles não temeriam peste nenhuma, eles não temeriam terror noturno. Então, possivelmente, irmão, é o que ele diz aqui, possivelmente, né, pode ter sido Moisés que escreveu o Salmo 91, possivelmente, mas ele não tem autor. O Salmo 90 a gente sabe que é Moisés, servo do Senhor, né? E aí vai falar também sobre o descanso da terra, é antecipado, celebrando o descanso da terra, tá? Vamos aí para o quinto livro, Salmo 107 ao 150. Estes salmos correspondem a qual livro? Ao livro de Deuteronômio, e tratam de Deus e sua palavra, tá? E aí eu já falei, irmãos, a curiosidade sobre a palavra aleluia, tá? Vamos aí, Salmo 107. O Salmo 107, irmã Sandonete, começa o Salmo 107 na sua Bíblia como? Que a irmã acabou de dizer aqui que como que terminou aquele. Vamos ver como que inicia o Salmo 107 na versão ali da irmã. Dei graça ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas já diferenciou um pouco também. Alguma tradução aí começa com aleluia? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua fidelidade dura para sempre. Ele começa com aleluia, tá? Porque aleluia significa louvai ao Senhor, tá? Então a maioria das traduções começa como o Salmo, esse aqui mesmo, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, tá? Então ele começa com aleluia, tá? E aí eu falando agora mesmo que aleluia significa louvai ao Senhor. Render graça, né? Uma tradução aí, mas começa com aleluia. NVI, né? Neste quinto livro, o estudante se depara com os conselhos de Deus sobre sua palavra. E o que mais fala aqui, irmãos, é justamente isso, a palavra do Senhor. Deus mostra que todas as bênçãos para o homem, lá do livro 1, todas as bênçãos para Israel, lá do livro 2, todas as bênçãos para a terra, para as nações, lá do livro 4, estão atreladas àqueles que vivem as palavras do Senhor. Tem que guardar a palavra do Senhor. E o que eu acho interessante é que é nesse salmo aqui, irmãos, que vai falar justamente o que Jesus respondeu ali para o inimigo, né? Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio 8. Deuteronômio, capítulo 8. E o versículo 3. Diz assim, oi? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá
o homem. E o que é que sai da boca do Senhor? A palavra do Senhor. Tá? Então aqui vai ter muito sobre isso, falando sobre a palavra. A desobediência à palavra de Deus foi a fonte das tribulações humanas, a dispersão de Israel, a ruína do santuário e a miséria da terra. Isso tudo por não guardar a palavra do Senhor. Tá? Ele cita Deuteronômio 8, versículo 3. O diabo cita também, né? O Antigo Testamento para ele. E ele cita, nesse caso aqui, Deuteronômio 8, versículo 3. Um resumo deste livro 5 pode ser visto no livro, tá? E nós não vamos fazer esse resumo não, tá? Irmãos, eu vou deixar para os irmãos isso aqui, né? Lá no grupo, em PDF, tá? O resumo de todos esses livros aqui. Livro 1, livro 2, 3, 4 e 5. O total de salmos que tem no livro 1, 41, livro 2, 31, livro 3, 17, livro 4, 17, livro 5, 44 livros. Tá? A autoria do livro 1, a maioria de Davi. Tá? Livro 2, a maioria de Davi e dos filhos de Corá ou Coré. Uma coisa interessante, irmãos. Quem é esse Coré aqui? Aquele que se rebelou contra Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a família de Coré foi toda engolida pela terra. Mas não foi toda a família dele, irmão. Foram aqueles que se rebelaram. A ele, a esposa, os filhos, os que estavam mais próximos ali. Os filhos de Coré, irmãos, eles foram levitas da casa do Senhor. E eles também, irmãos, compuseram hinos que foram cantados depois. Então, irmãos, olha que coisa grandiosa. Ainda que os pais deles lá, o pai deles, né, quem deu a origem para eles, se rebelou contra o Senhor, eles continuaram a obra do Senhor. O livro 3, a maioria de Asaf. O livro 4, a maioria de anônimos, mas aí nós temos o Salmo de Moisés. Livro 5, a maioria de Davi ou anônimos, tá? O nome divino que predomina em todos esses livros aí, no livro 1, Jeová o Senhor, livro 2, El, que é todo poderoso, tá? A palavra El é todo poderoso, e Elohim, que significa Deus, Deus no plural, no caso aí, né? No livro 3 do mesmo jeito, no livro 4, Jeová o Senhor, e no livro 5, Jeová o Senhor. Temas frequentes: no livro 1, ser humano e a criação. No livro 2, livramento e redenção. No livro 3, adoração e santuário. No livro 17, no livro 4, quer dizer, o deserto e os caminhos do Senhor. No livro 5, a palavra de Deus e o louvor. E aí a semelhança: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Variedades. Ponto 2, irmãos, salmos, variedades e fenômenos. Os títulos do livro. O nome dos salmos, como um todo, pelos judeus, é Terrilim, mas este nome não é reconhecido quando se estuda o livro de Salmos, porque os judeus, eles reconheciam os salmos por essa palavra aqui. Se você chegar para um judeu e perguntar os livros dos salmos, eles vão falar assim: o que é isso aí? Porque para eles não é salmos, tá? A palavra salmo, ela vem do grego. O nome em português, salmos, é transliteração do nome grego da Septuaginta psalmoi, que quer dizer cânticos. Enquanto a palavra saltério vem do grego psalterion, harpa e outro instrumento de corda. E não há correspondente entre os nomes gregos e hebraicos nesse caso, tá? Então, os judeus não conheciam como salmos, mas como Terrilim. Tá? Citações dos salmos, irmãos, no Novo Testamento. Temos várias citações que os irmãos vão ter aí no livro dos irmãos. Todas essas palavras aí, ó, como está escrito: Davi, ele disse, falou, ele falando, ele testifica nas escrituras, na sua lei, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, né?
por intermédio do profeta, o livro dos Salmos, tudo isso aí, irmãos, são citações lá, uma referência ao livro dos Salmos, tá? Não vamos ficar por aqui, vamos correr aqui. Os Salmos acrósticos, irmãos, eu falei para os irmãos o que é um acróstico, e tem aí, ó, um exemplo à sua esquerda, um acróstico, tá? A palavra acróstico colocada aí várias vezes, e no meio delas tem o quê? A palavra acróstico, tá? Então o acróstico ele serve tanto para lá como para cá. Irmãos, é a palavra cruzada que alguns gostam de fazer. Palavra cruzada, você pega ali e uma palavra desce para cá, uma palavra para cá, aquilo ali também é acróstico, tá? Só que aí, irmãos, olha que coisa interessante. Nós temos aí os Salmos 9, 10, 25, 37, 111, 112, 119, 145. O Salmo 11, apenas o versículo 11 é um acróstico, tá? Mas aí, irmãos, esse salmo que eu coloquei aqui, ó, à sua direita, é o Salmo 119. Os irmãos estão vendo lá os vermelhos? Aquilo ali, irmão, tudo aquilo ali é um acróstico, mas é na forma judaica. Na forma judaica. O azul que tem ali também é um acróstico. E o verde embaixo também é um acróstico. Nós vamos entender melhor quando chegarmos aqui no Salmo 119, lá à frente, que vai falar sobre o acróstico no livro de Salmos, tá? E aí, irmãos, não tem na Bíblia dos irmãos aí, no livro dos irmãos, aí nós temos aqui a estrutura do Salmo 37, ele é feito de ponta a ponta com o alfabeto hebraico, tá? De ponta a ponta, do versículo 1 até o versículo 30, né? 30, 27, 28, tá? Todos ali são colocados em acróstico. Também nós temos aqui a comparação do Salmo 111 e o Salmo 112, destacando aqui a sua estrutura alfabética, também em acróstico. Para que servia isso aqui, irmãos? Eu falei na última aula, para você decorar mais fácil, tá? Então você coloca aqui, ó, Jesus, você coloca justo, né? Você coloca o E aqui, eterno, você coloca o S, Salvador, você coloca aqui único, né? E você coloca o final ali, o último S aí, o quê? Suficiente, Salvador, já falei, né? E por aí vai. Então, é um acróstico. Santo, pronto. Santo dos santos, santo, tudo aí. Então, é um acróstico isso aí. Fica mais fácil de você decorar até mesmo uma frase, se você começar com acróstico, tá? E aí nós temos o Salmo 25, com algumas falhas aqui, né? A letra Kaf, ele é omitida e por aí vai. E nós temos o Salmo 34 também em acróstico, e nós temos o Salmo 145 em acróstico. Isso aqui vai estar lá no grupo dos irmãos, tá? Variedade de fenômenos, irmão. E aí nós temos aqui o nome dos autores, comumente aceito entre os escritores. Nós temos aqui os salmos com o nome de Davi. 73 salmos são atribuídos a Davi. Salmo de Asaf, são 12 salmos. Salmo dos filhos de Coré, 9 salmos. Salmo de Salomão, 2 salmos, é atribuído a ele, tá? Salmo de Emã, o Ezraíta, Salmo 88, somente 1. E o Salmo de Etã, o Ezraíta também, Salmo 89. Um Salmo de Moisés, o homem de Deus, tá? O Salmo 90. E, possivelmente, o Salmo 91. E os demais salmos que existem lá não tem nome, não se sabe o escritor, tá bom? Título dos salmos e as palavras hebraicas empregadas neles. Preste atenção, irmão. Essa Bíblia aqui, como eu disse para os irmãos, a Bíblia Dake, eu gosto dela só para... Como eu vou mostrar para os irmãos aqui agora, vou falar para os irmãos aqui agora, no início dela,
tem algumas coisas interessantes no início de cada salmo. Aqui, por exemplo, o Salmo 1 vai dizer assim, ó, o primeiro livro de Salmos, o livro de Gênesis, referente ao livro de Gênesis, concernente ao homem, tá? Vai do Salmo 1 ao 41. O primeiro salmo, ele é conhecido como Salmo do Justo, tá? E aí existe um contraste entre o piedoso e o ímpio. E ainda ele vai colocar aqui, ó, 5 condições para ser bem-aventurado. Então, irmãos, uma Bíblia boa também, né? Dentro das suas ressalvas aqui, mas que mostra essa divisão dos salmos aqui e esses temas que nas nossas Bíblias agora, que estão saindo agora, não tem, tá? Para você poder se situar. Vamos seguir aqui? Irmãos, essas palavras aqui, eu não vou ficar aqui falando para os irmãos aqui, tá? E essas palavras, irmãos, são encontradas no início dos salmos ou no final, tá? Ou no final. E tem uma razão delas estarem ali, tá? E aí os irmãos vão encontrar várias aí. Existem 22 palavras hebraicas que dão títulos aos salmos. E somente 17 delas serão apresentadas aqui na ordem que o estudante poderá estudar. Isto é, na sequência alfabética. E aí temos aí, irmão, o matutino, né? A respeito das jovens, não destruas. E aqui tem um porquê disso aqui. Vai estar lá em cima assim, olha, salmo não sei o que, do cantor não sei o que, e lá escrito assim, ó, não destruas. E esse salmo deveria ser cuidado, deveria ser guardado as 7 chaves. Tá? E essa é a razão daquele cidadão estar escrevendo este salmo. Tá? Gitite, Rigaion, Jonate, por aí vai, a grande dança, Masquil, você vai encontrar muitos Masquil também. Mictão, Negnote, Neilote, Salmo, a própria palavra salmo, mas aí não é a palavra salmo, é mismor, tá? Mismor, por isso eles não conheciam como salmo, é a palavra mismor. Selá, aqui é um ponto interessante, irmão. Quantos já viram essa palavra selá na Bíblia? O que significa aí? Uma pausa. Uma pausa. Vamos no Salmo 3? Vamos lá no Salmo 3. Salmo 3. Aí ele vai dizer assim, ó, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Hã? Olha, e o dela aí já tem pausa, o nome ali, ó, o nome pausa. Sabe por que tem essa pausa aqui? Porque o salmista ele para e fica pensando, ele fica meditando. Aí ele vai dizer no versículo seguinte, olha o que ele diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Aí mais um selá, ele para mais um pouquinho, e aí ele chega a uma conclusão. Qual é? Eu me deitei, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Olha, irmão, ele tá orando aqui e escrevendo, e ao mesmo tempo ele está meditando, ele está parando, e ele começa uma outra frase, mas em relação àquela. Isso aqui é uma pausa, tá? Essa palavra selá é muito interessante. Então, irmão, não vai ler aí, será? Né? Não vai pensar aí que é um complemento não, tá? Isso aí é apenas uma pausa. Minha
Aí, tá vendo? Já tem. Salmo 3. Salmo 3. Do início, eu li até o versículo 6. Tá? E ele vai falar até e lá no finalzinho, no versículo 8, tem o Selá de novo, tá? Seminite, né, altos gritos, que é o Sigaion, Xoshanim, que significa lírios, e cântico, que significa cântico, tá? O Salmo 119, irmãos, a divisão a cada 8 versos e as letras hebraicas que começam cada grupo. Abra aí no Salmo 119. Você vai ver, irmãos, que de 8 em 8 versículos, ou no caso aqui, versos, né? No caso aí, de 8 em 8 versos, irmãos, você vai encontrar uma letra do alfabeto hebraico, tá? E eu trouxe aqui para os irmãos, aqui, ó. Não dá para ver direitinho, mas quando eu salvar em PDF, os irmãos vão ver. A primeira estrofe aí, ó, do Salmo 119 é Aleph. Irmãos, todas os iniciais dessas 8 frases começa com a letra Aleph do hebraico, tá? Todas. Aí você vai para a nona aí, a nona frase, tá? E aí vai começar com Bet, tá? Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Aí você vai ver do início até o final, do 9, né, até, vai contar 8 até o 16, você vai ver ali o inicial, Bet, e até o final, irmão, de 8 em 8, de 8 em 8. Aí está aí uma razão, irmão, porque o Salmo 119, ele não era canseira para os judeus, para os israelitas, porque eles sabiam, irmão, talvez o Salmo 119 de có e salteado. Sabe por quê? Por causa dos acrósticos. O acróstico, o primeiro, por exemplo, só A, né? Vamos dizer no nosso alfabeto aqui, A. Então, todo início de frase começa com A. Começa a segunda com a segunda e a oitava com A nona com B, D, D e B, tá? E eles decoravam isso aí. Quem levantou a mão? Eu achava que eram as pessoas. Não, é o alfabeto hebraico. Tá? É o alfabeto hebraico. E algumas traduções aí já dá até a pronúncia, né? A pronúncia também. Ao mestre de canto, irmãos, aqui é só uma expressão que é colocada no final de cada salmo e deveria ser colocada no final, tá bom? E a nossa conclusão, tá? Existem outras informações e estudos complementares sobre os salmos que nessa lição não foi possível apresentar. São estudos riquíssimos, mas nos propomos a apresentar o que é fundamental para o estudo dos salmos. Compete ao aluno pesquisar ainda mais na palavra de Deus, buscando as pérolas escondidas em cada salmo, as riquezas espirituais que só são reveladas àqueles que têm o coração em Deus e em sua palavra. Aí, irmãos, fica a orientação. Invista na sua biblioteca. Quanto que é uma Bíblia, irmão, de estudo, uma Bíblia de estudo hoje? Mais ou menos R$200, tá? Uma Bíblia boa de estudo, tá? Agora, se você é rico, está esbanjando dinheiro, como o Lucas aí, o Lucas aqui, compre, irmãos, o comentário, mostra aí, o comentário, eu tenho ele tem ele, mas no celular. Tá? Que são 8 livros, irmãos, dessa largura. Cada palavra está lá o significado no grego e no hebraico, e a razão daquela palavra está lá. Tá? Eu já mostrei aqui uma vez ele. É o Champlin. Comentário Bíblico Champlin. Tá quanto hoje, irmãos? Mais ou menos R$800 cada
Cada testamento? Não, o grupo, né? 4. Cada lado, né? Tá, irmãos? É caro, mas é uma super biblioteca para os irmãos, tá? E divide aí em 1000 parcelas aí, você dá conta de pagar, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.